Seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer mudar a nossa situação financeira é entender que quem vai mudar a nossa situação financeira é a gente. Ninguém vai chegar para você e falar, não, cara, vem cá, eu vou mudar a sua situação financeira. Né? Não tem como, a responsabilidade é nossa. Né? Então, não adianta a gente querer depositar esperanças em outras pessoas, né? Ou em qualquer governo que seja e tudo, achando que ele vai mudar a sua situação financeira e não vai. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o princípio da autorresponsabilidade, que se a gente quer mudar a nossa vida, quem tem que fazer isso é a gente. Né? Não adianta. Né? Não adianta querer fugir dessa realidade. A partir do momento que você entender que é você que tem que assumir as rédeas ali, o controle da sua vida, né? Em especial aqui o controle financeiro, aí sim a gente vai começar a tomar algumas providências. A primeira providência que a gente tem que tomar, enquanto policial, bombeiro e tudo, eu acredito que seja a providência da gratidão. Por que a gratidão? Porque se a gente for pegar hoje, principalmente nesse cenário de Covid-19 e tudo, um monte de comércio fechando, né? Muita gente perdendo emprego, muita gente passando por sérias, né, sérios problemas financeiros, assim, muito, muito graves. Gente que pegou dinheiro emprestado para abrir comércio e teve que fechar, não conseguiu nem abrir o comércio e já fechou na pandemia. Então, nós como policiais, como bombeiros e tudo, a gente tem que ser muito grato, primeiro, por tudo que a gente já tem. Se a gente for pegar aqui no Brasil a parte da pirâmide, né, de salários do nosso país, a gente está no topo. Né? Apenas 16% da população brasileira ganha mais de R$ 4.500 e a gente está, né, até um pouquinho acima desse valor aí. Então a gente tem que sim ser grato, né, primeiro por ter esse privilégio, né, de estar na classe teoricamente a gente pode se considerar rico, né, a nível de Brasil, porque estamos ali nos 16% da pirâmide na parte de cima. Né? Isso a gente tem que ser grato. Primeira coisa, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, ao invés da gente ser infeliz com o que a gente não tem. Né? Isso é uma mentalidade que vai te trazer muito mais alegria, muito mais prosperidade, inclusive, né? A partir do momento que você entender isso. Beleza? Passando aí por essa parte da pirâmide social, a questão da gratidão, da gente valorizar o que a gente já tem, não é porque a gente é grato pelo que a gente tem que a gente vai deixar de buscar mais. A gente tem que buscar melhorar. A gente tem a gente tem uma certa limitação, né, quando a gente entra na polícia militar, porque é como se a gente estivesse fechando aqui. Quando a gente entra na polícia militar, a gente fecha a porta da pobreza. A gente sai ali do mundo da pobreza, né? Nem todo mundo veio do mundo da pobreza, mas a gente fecha essa porta. Porque teoricamente você não vai ser pobre mais, a não ser que você faça alguma coisa aí para ser excluído, alguma coisa assim que é muito difícil, né? E aí a gente fica numa zona de conforto. Só que o que acontece nessa zona de conforto? Ela trava a gente. E aí a gente acaba fechando também a porta da riqueza, né? É natural esse movimento, porque a gente veio, né, estudou, passou no concurso e tudo, e a gente chegou no estágio que a gente queria. E aí essa zona de conforto ela é muito prejudicial, por quê? Aí a gente muitas vezes deixa de estudar, deixa de crescer, deixa de buscar novos conhecimentos, deixa de empreender muitas vezes, né? E a gente acaba fechando a porta da riqueza. E o que eu quero mostrar para vocês nessa live aqui é que a gente não precisa mais fechar a porta da riqueza. A gente vai deixar essa porta aqui aberta. A partir de hoje a gente vai reabrir essa porta aqui, ó, para todo mundo, né? Assim como eu estou buscando abrir a minha, eu quero que vocês busquem abrir a de vocês também, né? E manter a porta da pobreza fechada. E como é que a gente faz isso? Como é que o rico se torna cada vez mais rico? E por que o pobre se torna cada vez mais pobre? Pelo seguinte, o rico ele vai atrás sempre de comprar ativos. O que é ativo? Ativo é alguma coisa que você compra que vai colocar dinheiro no seu bolso, né? Então ele vai, quando você compra, por exemplo, um título do Tesouro Direto, ele vai fazer o seu dinheiro render, então ele vai colocar dinheiro no seu bolso. Quando você compra um imóvel, por exemplo, para alugar,
né? Ele vai render um aluguel para você, vai colocar dinheiro no seu bolso. Quando você compra uma ação, né? Ela tende a colocar dinheiro no seu bolso. Um fundo imobiliário, que é algo que a gente vai falar mais para frente, ele vai colocar também dinheiro no seu bolso. Então o rico, ele está sempre buscando maneira de comprar mais ativos. E a pessoa que tem a mentalidade pobre, ela tem a mania de querer buscar sempre passivos. O que é o passivo? São as coisas que vão tirar dinheiro do seu bolso. Por exemplo, um carro, onde você vai ter gasto com manutenção, com seguro, com IPVA, combustível, né? E muitas vezes as pessoas tendem a imaginar, por exemplo, que um carro ele é um ativo, né? Porque vai dar um status, né? Se o cara comprar um carrão, ele acha que as pessoas vão achar que ele está bem, né? Então, o carro é um dos principais passivos, né, que o pessoal deseja muito. Outra coisa que o pessoal deseja muito é comprar celular da moda, tênis da moda. Então, tudo isso, né, são passivos, são coisas que o dinheiro só sai. Esse dinheiro só vai sair do seu bolso. E a partir do momento que a gente começa a entender o que é um passivo e o que é um ativo, a gente começa a mudar a nossa mentalidade e começa a buscar coisas que vão colocar dinheiro no nosso bolso, né? Mas, pô, Rez, eu não estou conseguindo fazer nem sobrar dinheiro. Como é que faz? Como é que eu vou comprar ativo se eu não consigo nem pagar as contas de casa? Uma das formas que a gente tem para poder fazer sobrar dinheiro é o seguinte: quando sair o nosso pagamento, a gente tem pagamento, né? A gente não depende, por exemplo, igual um comerciante, que depende da venda, muitas vezes o comércio está fechado e tudo. A gente, graças a Deus, a gente não tem esse problema, né? Então, pô, saiu o pagamento, a primeira coisa... Roper, beleza, César? Bem-vindo aí, irmão. A primeira coisa que a gente tem que fazer a gente tem que se pagar. Entrou o pagamento, você separa ali a quantia que você quer juntar e já separa. Já coloca na conta ali onde você vai investir, seja na sua reserva de emergência, seja em algum outro canto, na sua conta de um banco digital, e já coloca lá. Se você for esperar passar o mês e ver o que vai sobrar, para depois você ver se sobrou alguma coisa você juntar, você nunca vai conseguir juntar dinheiro. Isso aí é fato, né? Então, tem que lembrar sempre dessa regra. A gente tem que se pagar primeiro para fazer sobrar dinheiro. Ah, Rez, mas eu consigo juntar muito pouco. Eu consigo juntar no máximo R$50. Junta 50. É melhor do que não juntar nada. No outro mês você já tem 50 a mais, né? E aí você começa a criar o hábito. Você junta 50 esse mês, junta 100 no outro, depois está juntando 150, né? Então, assim as coisas vão andando, né? Você começa a criar o hábito de juntar dinheiro, porque o dinheiro e a falta do dinheiro ela é mais comportamental do que em questão salarial. Tem muita gente aí que recebe um salário mínimo e tem dinheiro guardado. Da mesma forma que tem policiais aí que ganham bem, são promovidos e mesmo depois da promoção ele não consegue juntar dinheiro. Por quê? Porque o comportamento dele, né, não vai mudar por conta disso. Se o cara não consegue juntar com 1.000, ele não vai conseguir juntar com 3.000, com 5.000, com 10.000. Ele não tem um hábito, né? Igual a Aula está falando aí, ó. Essa retirada aí, ela só vai doer no primeiro mês. Depois você começa a pegar gosto por juntar dinheiro. Naturalmente você vai cortando da sua vida as coisas que são supérfluas. Se você chegar hoje, a grande maioria das pessoas, se chegar hoje no próprio guarda-roupa, você vai ver lá um monte de roupa que não usa, um monte de calçado que não usa, em casa, às vezes um monte de brinquedo que os filhos não brincam, e tudo isso custou dinheiro, né? Então, assim, até as escolhas que vocês estão fazendo com o seu dinheiro pode estar sendo errada. Tem que rever tudo isso aí, né? Oi, Lu, boa noite. Valeu, tamo junto aí. Então a ideia é essa, né? A gente tem que ter o hábito de juntar dinheiro. Tem muito policial, por exemplo, que está aqui na tropa, aí fala, pô, tô com problema financeiro, não consigo juntar dinheiro, nunca sobra dinheiro. Aí o cara é convocado para a Força Nacional, um exemplo. E aí o cara vai ganhar lá um valor muito maior. Aí, ao invés do cara juntar dinheiro, quando o cara volta da Força Nacional, ele volta mais endividado do que ele foi. Por quê? Foi por causa de falta de dinheiro? Não foi, foi por conta de comportamento inadequado, né? Chega lá, aí acha que agora está ganhando muito, aí o cara compra um carrão porque está entrando dinheiro agora, né? A gente já viu que o carro é um passivo, é algo que vai tirar dinheiro do bolso dele,
e aí depois ele não consegue manter esse carro, muitas vezes compra o carrão, mas não quer fazer seguro, aí bate o carro, perdeu o dinheiro inteiro, né? Então, não dá para ser desse jeito. A gente tem que entender ativo, passivo, né? E essa questão comportamental que a gente tem aí por trás do dinheiro. Ô, Capitão Roncaglio, que honra! Um dos melhores negociadores do Brasil acabou de entrar na live aí, ó. Capitão Roncaglio. A honra estar o senhor por aqui, viu? Obrigado. Então, a gente já falou aí da parte, né, de a gente se pagar primeiro. E uma das estratégias que a gente tem para investir também, que muita gente tem o conceito que acha que vai investir e vai deixar de viver. E não é. Né? Você tem que achar o ponto de equilíbrio. Né? A gente tem que achar o ponto de equilíbrio entre o viver o hoje e prover o nosso futuro. Então, para isso existe uma regra. Essa regra, eu vou falar aqui 60, 20, 20, mas tem gente que usa 50, 30, 20, alguma coisa assim nesse sentido. Eu vou explicar como é que funciona. Essa regra 60, 20, 20. 60% do seu salário, ela é para suas despesas. Né? Colégio de filho, aluguel, água, luz, telefone, né? Todas as despesas que você tem. Você vai gastar 60% do seu salário com isso. 20% do seu salário você vai gastar com o seu investimento. Né? Você vai poupar e investir 20% do seu salário. Né? Esse aqui seria o valor ideal. E os outros 20% é o que você vai viver. Então a gente não tem que escolher entre investir ou viver. Você vai fazer os dois. Você vai se organizar para fazer os dois. Então a regra é 60, 20, 20. 60, né? Os gastos, 20 investir e 20 viver. É o que você vai fazer a sua viagem, que você vai sair para jantar fora, né? Vai curtir com a família, vai passear, vai gastar com besteira, né? Então 20% do seu salário é para isso. Se você ainda não está conseguindo fazer os 60, 20, 20, está no começo, né? Agora que você está ouvindo falar desse conceito, então você pode fazer aí um 80, 10, 10. 80% do seu salário vai para a despesa. Né? 10% vai para o investimento e 10% iria para o lazer. Até você conseguir equilibrar, né? 15, 15, até chegar no 60, 20, 20 ou até 50, 30, 20. Que seria 50% para a despesa, 30% para lazer e 20% para investimento. Né? Então, ou 30% para investimento e 20% para lazer. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é isso aí, não é investir ou curtir. Cara, a gente tem que viver o hoje, mas a gente também tem que prover o nosso futuro amanhã. Se a gente não se preocupar com o nosso futuro, a gente não vai conseguir fazer lá na frente. Se a gente não muda de comportamento agora, lá na frente a gente vai ficar igual estamos hoje. Se hoje o seu comportamento é bom, é positivo, lá na frente, né, vai estar positivo. Mas se o seu comportamento hoje ele é ruim e você não muda, né, o assunto, então não muda a sua postura, não muda a sua conduta, lá na frente não vai mudar nada na sua vida. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui, você quer que a sua vida melhore lá na frente ou você quer manter o padrão que você tem hoje? Responde aí pra mim, vocês querem manter ou quer evoluir? Né? Tatu, PCDF, bem-vindo, irmão, colega aí da Polícia Civil, seja muito bem-vindo. Beleza? Quando a gente começa a falar da parte de investimento, muitas vezes o pessoal não tem ideia da força que tem o juro composto. Né? Juros compostos, como disse Albert Einstein, os juros compostos são a maior força do mundo, a força do juro composto. Né? Então, eu vou passar para vocês aqui um esquema para a gente poder calcular mais ou menos a nossa liberdade financeira. Tá certo que vocês estão assistindo pelo celular aí, mas se você tiver do lado, por exemplo, o celular da esposa ou do marido aí, ou algum outro celular, um tablet, um computador, alguma coisa, vocês vão entrar no Google aí, e aí vocês vão digitar lá no Google calculadora de juros compostos. Eu vou digitar aqui no Google e vou mostrar para vocês como é que funcionaria isso, beleza? Essa calculadora de juros compostos, ela vai mostrar para vocês a força que é você investir para o seu futuro. E que o tempo ele é um fator exponencial.
Quanto mais tempo você consegue manter o investimento, maior vai ser o seu patrimônio. Porque o juro composto, ele é juro sobre juro, né? Hoje você tem 100, aí no próximo mês você tem 101 mais os 100 que você tem. Vai aportar, então, 201. No outro mês, esse 201 já rendeu mais 3, um exemplo. Né? E aí vai somando, juros sobre juros, juros sobre juros. Só que nos 5 primeiros anos ali, até perto dos 10 primeiros anos, muitas vezes essa linha do juro composto ela é muito próxima à linha do juro simples. E aí o pessoal não vê muito resultado nisso. Só que chega num ponto que essas linhas elas começam a se desgrudar e a linha do juro composto ela vira uma bola de neve que você começa a fazer aí sim, depois de mais de 10 anos e tudo, você consegue fazer uma virada na sua vida em relação a dinheiro, né? E da mesma, igual o Andrei está lembrando aí, o Andrei ele é um dos caras que me ensinou, o Andrei foi o cara que me ensinou a investir em ação, ele que abriu meus olhos para isso aí. E aí ele está falando aí, né? O cartão de crédito é a mesma coisa, só que o cartão de crédito está trabalhando contra você. Você está pagando esse juro composto, hoje você está devendo R$100 no cartão de crédito, aí você não quita essa dívida, no outro mês você está devendo 120, no outro mês 200 e tanto, e aí o juro vai comendo contra você. Então, a gente vai mostrar aqui a diferença de quem é recebedor de juros e quem é pagador de juros. Deixa eu abrir aqui no Google para vocês verem, né, a parte do juro composto. Colocar aqui calculadora, vocês podem procurar aí também, tá? Calculadora de juros compostos. E aí uma das primeiras coisas que vai aparecer aí no Google é a calculadora Mobius. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se a luz vai deixar, mas ó. Mobius, esse segundo aí, ó. Vou clicar aqui para vocês entenderem. E aí se a gente pega essa informação aqui, era a informação que eu queria ter quando eu entrei na polícia, e eu não tinha ninguém para falar isso para mim. E é por isso que eu quero falar isso para vocês, né? Então, se a gente colocar aqui hoje, por exemplo, um cara que está no CFP7, não sei se tem alguém do CFP7 aqui, o cara acabou de entrar na polícia, e ele vai ter aí pelo menos mais 35 anos de carreira policial, né? E aí vocês estão vendo eu falar aqui sempre de longo prazo, 10 anos, 30 anos e tudo. Cara, não existe dinheiro rápido, dinheiro fácil, né, no mundo dos investimentos. Se você está atrás de dinheiro rápido, dinheiro fácil, a probabilidade de você quebrar a cara nesse tipo de investimento é muito grande. Então, investimento nesse tipo é investimento de longo prazo, né? Não adianta... Quem quer enriquecer da noite para o dia, cortar caminho, arrumar atalho, não vai conseguir. Sinto muito, mas não vai conseguir. Vai quebrar a cara. E aí eu vou colocar, por exemplo, a gente seguindo aquela regra 60-20-20, um policial do CFP7, por exemplo, que um soldado hoje, acredito eu, ganha em torno de R$6.000 na Polícia Militar. E aí, se ele for juntar 20% do salário dele, daria aí R$1.200, né? Eu vou colocar aqui, ele nessa calculadora, ele juntando R$1.200 durante os 35 anos de carreira dele, quanto que ele chegaria no final da carreira investindo aí numa aplicação que gerasse aí em torno de 0,7% ao mês, que é uma rentabilidade bem tranquila de conseguir, né? Hoje em dia, até na renda fixa, a gente consegue mais rentabilidade do que isso. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, o valor inicial de R$1.200, né? E aí, todo mês, ele vai aportar esses mesmos R$1.200, que seria 20% do salário do soldado hoje, né? Então, R$1.200. E aí, a gente vai colocar a taxa de juros, como eu disse, uma taxa de juros mensal aí de 0,7%, né, por cento ao mês. Como eu já falei, a gente consegue até mais, dependendo do investimento, a gente consegue muito mais do que isso. Mas eu estou colocando uma coisa que é tranquila, né, que dá para todo mundo conseguir. E aí, se a gente colocar em anos, seriam 35 anos até a aposentadoria. Só para ter uma ideia do poder dos juros compostos. Essa informação que eu estou passando aqui agora é a informação que eu gostaria de ter tido lá atrás, em 2003, quando eu entrei na polícia. E não tinha ninguém para falar isso para mim. Eu fui descobrir isso aqui há 3 anos atrás. E mesmo sendo há 3 anos atrás, isso já começou a mudar a minha vida. Beleza? Então, eu vou colocar aqui os 35 anos.
Se eu for mostrar aqui o resultado de R$ 1.200 aplicados todos os meses a uma taxa de 0,7% ao mês, em 35 anos, que seria a carreira de um policial que está entrando hoje, até a sua aposentadoria, ele se aposentaria aí com mais de 3 milhões de reais. Porra, mas como assim? Tá maluco? 3 milhões de reais? 3 milhões de reais, tá aqui, ó. O cálculo tá aqui, ó. Tá vendo o resultado ali, ó? 3 milhões e 60 mil. Então, alguém tinha noção disso? Né? Você consegue entender a força que é o juro composto? Né? É lógico que daqui 30 e poucos anos, 3 milhões não vão ser o valor que tem hoje, 3 milhões. Mas ainda assim serão 3 milhões. E sem contar também que ao longo dos anos, o policial ele vai tendo promoções, ele vai se organizando, ele vai conseguindo poupar mais. Né? Vai conseguindo investir cada vez mais. O salário vai tendo aumento, né? Apesar que para a gente é mais difícil ter um aumento salarial, mas vai tendo aumento. Né? Tem a questão do voluntário e tudo. Então, tudo isso vai render muitos juros lá na frente. E o que eu estou falando, lembra que eu estava falando da questão de abrir a porta da riqueza? É esse conhecimento aqui que você tem que vai manter a porta da riqueza aberta. Né? Porque muitas vezes a gente não junta o dinheiro, não investe, tudo porque a gente quer viver o agora, a gente quer andar de carrão logo agora, a gente tem a mania de querer antecipar os nossos sonhos, a gente quer fazer aquela viagem pelo mundo logo agora e tudo, e a gente antecipa os nossos sonhos e lá na frente a gente fica preso naquela nossa zona de conforto. A gente não sai dela, a gente não evolui. Lembra que eu falei que a zona de conforto é o pior lugar para você ficar? Justamente por isso. Porque você pode, lá na frente, viver um mundo muito melhor, um mundo muito diferente. Você não vai precisar fazer, como infelizmente muita gente faz, de se aposentar e ter que voltar a trabalhar. Né? Então, a gente não precisa, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, né, qual o Thiago Neves está falando aí, disciplina e foco. Eu não estou vendendo para vocês aqui uma ilusão de dinheiro rápido, de dinheiro fácil, não. Disciplina, foco e principalmente paciência. Aí fala, pô, mas eu vou esperar 35 anos para ter isso, cara. Ninguém está esperando morrer logo agora. Né? Ah, mas se eu morrer e tudo, cara, ninguém que fala isso, se eu morrer, dinheiro é para gastar e tudo, ninguém está esperando morrer hoje, amanhã, no mês que vem. E garanto para vocês que a maioria dessas pessoas não vão morrer. Elas vão trabalhar aos 35 anos na Polícia Militar, no Bombeiro e vão se aposentar. E aí ela tem hoje, a partir dessa aula aqui, né, desse bate-papo, a noção de que se ela não fechar a porta da riqueza aqui, lá na frente ela pode ter um futuro muito melhor. Eu gostaria de ter esse conhecimento há muito tempo atrás. Eu não tive. E como agora eu tenho, eu me sinto na obrigação de compartilhar esse conhecimento com os nossos colegas, para evitar aquela situação de desespero na finança, o problema de relacionamento que causa, porque o policial muitas vezes não vai ter o dinheiro para viajar, não vai ter o dinheiro para sair para jantar, e aí começa a ficar só dentro de casa, assistindo notícia, tragédia e tudo, aí já gera um problema no relacionamento e uma coisa vai puxando a outra. Então é muito melhor a gente se organizar, né? Vamos seguir a regrinha lá, 60, 20, 20, e investir, né? Quando a gente fala em investir aqui, não é só a renda variável, não, bolsa de valores, não. Investimentos até muitas vezes seguros, muitas vezes bem seguros, como o Tesouro Direto, por exemplo, CDB, né? Que você consegue fazer isso aí, beleza? Igual o Rones é meu irmão, é bombeiro, sargento do bombeiro. Ele está falando aí, nunca é tarde. Né? O melhor dia para começar a investir foi ontem. Né? Como não tem como voltar no ontem, o melhor dia é hoje. Então a gente precisa mudar comportamento, precisa rever conceitos, né, para poder fazer isso aí. Eu vou citar para vocês aqui um exemplo, por exemplo, de quem paga. Ficou redundante, né? De quem paga juros e de quem recebe juros. Vamos supor que eu tenho 30 mil reais e que o outro personagem aqui tem 30 mil reais também. E a gente quer comprar um carro. Eu vou comprar um carro no valor de 30 mil reais. Só que o outro
personagem aqui, o outro colega, ele vai comprar um carro de 60 mil reais, dando 30 mil de entrada, porque ele já quer antecipar o sonho, né? E aí, quando a gente sabe que quando a gente compra um carro financiado, que a gente financia 50% do valor desse carro aí, pelo menos, a gente vai pagar um carro e meio, né? Isso todo mundo sabe. Todo mundo que já teve carro financiado sabe que é assim que funciona. Então, ele poderia ter comprado um carro de 30, mas ele optou por comprar um carro de 60. Então, ele vai ter um gasto aí de uma parcela de mais ou menos R$ 1.000 por mês por 60 meses. Então, o carro dele que era para sair a 60, ele vai pagar um carro e meio, ele vai pagar 90 ao final de 5 anos. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio aí? Né? Então, o cara tinha 30 mil, financiou mais 30, vai pagar 90 mil num carro de 60. E se você pegar esse mesmo cálculo que eu fiz dos juros compostos aqui, e eu investi, eu comprei um carrinho de 30, um carrinho popular de 30. E aí, ao invés de eu financiar e pagar R$ 1.000 de juros, eu estou investindo R$ 1.000 recebendo juros, né? Então, ao final de 5 anos, eu teria aí um montante de R$ 75 mil, mais o valor do carro, né? E o valor do carro, ele deprecia. Então, se era um carro de 30 mil, no final de 5 anos ele vai estar custando uns 20, né? Vamos botar aqui que ele desvalorizou um terço. O outro carro de 60, que ele pagou 90, se ele desvalorizar um terço, ele vai estar valendo 45 mil. Então, ele andou de carrão. Aos olhos da sociedade, ele estava muito bem, porque ele estava andando de carrão, e eu estava mal, porque eu estava andando num carrinho popular. Então, ele tinha aí, ele gastou 90 mil e ao final de 5 anos ele tem um patrimônio, né, um carro de 45 mil. E isso se ele cuidar bem do carro, porque se cuidar mal ainda é menos ainda. E aí, eu que estava andando no carrinho de 30, meu carro vai estar valendo uns 20, só que me rendeu 75 mil de juros. Então eu vou ter 95 mil. Eu vou ter mais do que o dobro do que esse aqui, que não soube segurar a onda e quis gastar com um carrão logo pagando prestação. Então esse pensamento de quem recebe juros e de quem paga juros é que a gente tem que entender. A gente agora, como policial, a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento. A gente tem que parar de achar que carro financiado é investimento, né? É igual ele está falando aí fora, gastando álcool, com IPVA, com seguro, com manutenção, né? Com tudo. Então, o carro não é investimento. Se você tem condições de andar num carrão, sem pagar prestação, tendo a sua reserva de emergência, investindo um pouquinho, pô, beleza, a gente tem que dar parabéns. A gente tem que dar parabéns para quem conseguiu chegar lá. Se você já conseguiu chegar lá, beleza, ótimo. Tem mais que andar de carrão mesmo. O dinheiro está aí para isso. Mas o problema é você querer antecipar esse sonho sem prover para você lá no futuro. Você vai, aí quando quitar esse carro aqui, você vai querer comprar outro, depois vai querer comprar outro. Tem muita gente aí que às vezes trabalha a vida inteira numa carreira policial, aí o cara vai para a reserva aí, recebe uma grana e tudo, aí o que o cara faz? Ao invés do cara comprar algum ativo, alguma coisa que vai gerar renda para ele, ele, não, agora eu vou comprar uma caminhonetona, aí compra uma Hilux. Aí, pneu caro, seguro caro, manutenção cara, aí o cara não consegue manter porque o salário dele é o mesmo, né? Deu passo maior que as pernas, aí vende a preço de banana, só rasgou dinheiro. A gente tem que parar com essa mentalidade, né? Investimento é essencial para a nossa profissão, é um plano bravo, né? Isso aí, muito boa, Wesley, né? Igual o Robson tá falando aí, o Robson é um colega nosso da PRF, ó. O carro é despesa, só despesa. Então a gente tem que começar a raciocinar dessa forma, o que vai te trazer benefício e o que não vai. Você querer andar de carrão antes da hora, isso aí é seu ego, é a vaidade. O seu ego é seu pior inimigo. O seu ego, né, de achar que as pessoas se importam com o carro que você está andando, né, que vai te deixar no buraco. Isso aí que vai deixar no buraco. O Pop Show tá aí, abraço pro Pop Show, valeu, irmão. Então é isso aí que vai te levar pro buraco. Você querer ficar antecipando sonhos, pagando juros. Agora que você sabe que você tem como receber juros, qualquer investimento que você for fazer, seja no Tesouro Direto, seja em CDB, seja em ações, fundos imobiliários, todos esses investimentos, eles pagam juros compostos, né? Você vai recebendo juros sobre juros. Então, a partir de agora que você já sabe
essa diferença, vamos dar uma pesada na porta aí da riqueza e manter essa porta aberta. Vamos parar de gastar com besteira. Vamos fazer o nosso dinheiro render, vamos fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E aí, quando a gente faz o dinheiro trabalhar para a gente, ele é o que a gente chama de renda passiva. Né? Esse dinheiro o dinheiro que o dinheiro está fazendo, ele entra para você, renda passiva, é uma renda que você não precisa trabalhar para conquistar. Diferente da renda ativa, que é o nosso salário, que a gente precisa ir trabalhar, acordar cedo, combater o crime, né? Voltar. Essa é a nossa renda ativa, que a gente está trabalhando por ela. Né? Hoje, o fundo imobiliário, por exemplo, é um ótimo exemplo de renda passiva. Né? Que todos os meses a gente vai receber o pingado lá, que tá caindo todo mês do fundo imobiliário, como se fosse um aluguel, né, para a gente. Então, isso é uma forma de renda passiva. A gente tem que buscar formas de criar renda passiva e fazer o nosso dinheiro se multiplicar. Beleza? Tem alguns tópicos anotados aqui. E aí vamos seguir nessa linha aí do carro. Vamos colocar um policial gastador. Policial que tem o perfil gastador. Ele gasta pra caramba, gasta mais do que pode. O cara já tá no cheque especial aí, R$500 por mês. E aí ele tem o carrão dele lá. Aí ele tá andando no carrão dele e tal, bacaninha. Aí para na faixa de pedestre. Aí vem o Zezinho da Kombi da melancia lá com a Kombi toda velha enferrujada, sem freio. Pum, na traseira do carro do cara. R$2.000 de seguro. E aí o cara que já estava com R$500 lá no cheque especial vai ter que fazer uma dívida aí de mais R$2.000 e aí essa bola de neve vai só se aumentando, vai só aumentando, né? Se prejudicando cada vez mais. Aí tem o policial também que tem o perfil de estar sempre no 0 a 0. Ele não está devendo, né? Igual o gastador, mas ele também não tem nenhuma reserva. E aí ele está no 0 a 0. Aí também veio no carro dele, parou na faixa de pedestre, veio a Kombi velha enferrujada que o cara não tem condição de pagar, na traseira. O cara vai ter que pagar o seguro. Só que ele estava no 0 a 0. Só que agora ele fez uma dívida inesperada. Ele não tinha reserva de emergência. E aí agora ele está devendo os R$2.000 do seguro. E aí, como é que faz? Se você está no perfil gastador ou no perfil 0 a 0, eu aconselho você a começar a rever os conceitos para passar para o perfil poupador e investidor. E aí vamos supor agora, esse mesmo exemplo do policial que tem um perfil de poupador, o cara que junta um dinheirinho ali já, né, no começo do mês e tal, já tem uma reservinha de emergência. Aí ele foi, parou o carro dele na faixa de pedestre, veio a Kombi enferrujada, atrás. R$2.000 de seguro, mas o cara tem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pagar o seguro, né, e vida que segue. Né? Não é muito mais fácil você resolver as coisas dessa forma? Né? Não é muito mais fácil? Só que o pessoal não quer, muita gente não quer juntar essa grana, não quer abrir mão de certas coisas, não quer abrir mão de certos lazeres, de certos confortos, pensando no futuro. Né? E agora vamos colocar o policial já que é investidor, o cara que além de juntar e poupar, ele investe, faz o dinheiro multiplicar, está lá no carro dele, às vezes vai ser um carro até mais simples do que o do policial gastador lá. E aí a Kombi veio, atrás. Só que o cara tem grana sobrando, todo mês entra um dinheiro a mais para ele. E aí o que ele vai fazer? Ele pega o carro, paga o seguro, volta para casa de Uber, e aí agradece a Deus por não ter machucado, ainda pega a esposa, o marido aí, não, vamos comer num restaurante chique aí da cidade para a gente esquecer esse problema aí. Não, é assim que vai. É muito mais fácil você resolver as coisas quando você tem uma reserva financeira, né? Quando você tem o dinheiro trabalhando para você, do que quando você não tem. Né? Então, muitas vezes esse policial que tem o perfil de gastador, ele quer andar no carrão, né? Muitas vezes quer comprar logo um carro importado. O cara acabou de entrar na polícia e já, financiamento num carrão e não está nem aí. Né? E não é bem assim que funcionam as coisas. A gente está vendo a diferença de quem paga juros e de quem recebe juros. Né? A gente tem que buscar sempre aí o objetivo, a gente tem que ser, a gente não tem que parecer. A gente fala muito isso lá no BOP, que o importante é ser e não parecer. Tem muita gente que parece que é rico, mas que não é. É o que a gente costuma chamar de dublê de rico, né? O cara está andando no carrão, mas está devendo a alma para o banco. Né? O cara está fazendo viagens e viagens aí, mas está devendo até a alma. O cara, né? Se qualquer coisinha,
ele está enrolado, como um exemplo desse aí. Bateu o carro, está enrolado. Qualquer coisa está errado, né? Estão falando aí, né? O dinheiro, ele não traz felicidade. Realmente, só o dinheiro não traz felicidade. Mas e a pobreza traz o quê? A pobreza não traz nada. A pobreza só traz problema. Você não consegue resolver nada na pobreza, né? Então, é lógico que só o dinheiro não vai trazer a felicidade pra gente. Mas a pobreza também não vai trazer nada. A gente tem que parar de romantizar a pobreza. Pobreza é ruim. Você não poder ajudar um familiar doente é ruim. Você não poder fazer uma viagem com a sua família é ruim. Você não poder sair para se divertir é ruim. A gente tem que parar de romantizar a pobreza. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Beleza? A gente tem que parar de querer achar também que as pessoas se importam com o carro que a gente anda, com a roupa que a gente veste. Ninguém está nem aí. Né? E outra, quem estiver se importando com isso não merece nem a sua atenção. A pessoa tem que se preocupar com o que você é, o que você agrega na vida dela, né? Se preocupar com esse tipo de sentimento, né? Com a roupa que você está vestindo, com o tênis que você está usando, o celular que você está usando. Ninguém tá nem aí para isso. A gente tem que esquecer isso e achar que o nosso companheiro que está ali do lado vai ficar assim, impressionado se a gente chegar num carrão. Ninguém vai. Muitas vezes a pessoa vai sentir até inveja, até pior, né? A gente tem que, quando a gente está nessa zona de conforto, que a gente entrou na polícia, agora, né, fechou a porta da pobreza e está na zona de conforto, para de estudar e tal, a gente tem que sair dessa zona de conforto e procurar, vou usar a palavra medíocre aqui, a palavra medíocre ela diz o seguinte, que é a pessoa que está na média. A pessoa que está na média é a pessoa que estudou a média, é a pessoa que assiste os programas da média da população, a pessoa que tem contato com pessoas medianas, ela é medíocre. A gente tem que deixar de ser pessoas medíocres para ser pessoas extraordinárias. A gente tem que se envolver com pessoas que levam a gente para cima, né? Se você for ficar procurando coisas da média, você nunca vai levar uma vida extraordinária. Se você não acorda para a vida, para fazer uma atividade física, para investir na sua saúde, para investir em conhecimento. Investir em conhecimento não é fazer faculdade, pós-graduação, não é isso não, é você fazer uma leitura. Tem muito conhecimento gratuito hoje na internet. Se você não faz isso, você não busca isso, você não usa o seu tempo livre para evoluir, você vai continuar sendo uma pessoa medíocre, né? Uma pessoa na média. E aí você quer continuar sendo uma pessoa medíocre ou você quer ser uma pessoa extraordinária? Uma pessoa que é bem cuidada na saúde, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que é em paz, né, com a família, com tudo. E aí? Você quer ser extraordinário ou quer ser medíocre? E quem é que vai fazer você sair do medíocre para o extraordinário? É você. Não adianta eu querer ir pegar na sua mão e falar, não, agora você vai ser o extraordinário. Se você não quiser, você não vai. Né? Depende só de você, é autorresponsabilidade. Né? Igual o Rian está falando aí. Valeu, Rian. Um abraço. Abandonar a escassez. A gente tem que parar com essa mentalidade de escassez. Beleza? Uma das coisas para a gente sair, né, da mediocridade, a gente tem que ter paciência também. Por que a maioria das pessoas não sai da mediocridade? Porque elas tentam uma vez, não conseguem resultado, aí já desiste. Vou juntar dinheiro esse mês. Aí não juntou, não, desisto. Vou juntar dinheiro esse mês. Aí juntou pouco, juntou R$50. Não, esse trem é difícil demais. Aí desiste. Vai continuar sempre na média. Nunca vai ser extraordinário. Então a gente precisa de paciência, disciplina, foco. E eu não estou falando aqui, eu não falei em momento nenhum motivação. Vocês repararam? Não falei motivação. Falei disciplina. A disciplina ela é muito mais importante do que a motivação. Porque a motivação, um dia você vai acordar motivado, mas no outro dia não vai. Mas se você tiver disciplina, você sempre vai fazer o que é certo fazer, independente de estar motivado ou não. Então você precisa de disciplina, foco, né, e paciência. No investimento, se você não tiver paciência, você não vai colher fruto. A maioria das pessoas tenta acelerar esse processo e acaba matando a própria árvore. E aí não colhe fruto. Né? Igual o Werneck está falando aí. Abraço você também, Werneck. Evoluir sempre o corpo, a alma, a mente. Exatamente, é isso aí mesmo. Né?
O Thiago Nigro, não sei se vocês seguem o Thiago Nigro, que é o Primo Rico, né? Um influencer digital aí bem famoso, né? No mundo dos investimentos. No livro dele, do 1000 ao milhão, ele cita que a fórmula da riqueza. A fórmula da riqueza qual que é? São 3 pilares. Você precisa gastar bem não é sair gastando não. Né? Gastar bem é você gastar o seu dinheiro de forma sábia, sem gastar com bobagens, com coisas supérfluas. Né? Então você precisa gastar bem, você precisa investir melhor o seu dinheiro e você precisa ganhar mais. Né? Eu vou perguntar para vocês aqui, qual desses 3 pilares que está faltando na sua vida? Você está gastando bem, está investindo bem e está ganhando mais? Se você tiver com esses 3 pilares na sua vida, aí a questão não é saber se você vai ficar rico, a questão é saber quando você vai ficar rico. Então você tem que ficar sempre de olho nesses 3 pilares. Gastar bem, né, com sabedoria, investir bem para fazer o seu patrimônio render mais e ganhar mais. Como é que a gente ganha mais na polícia? Hoje uma forma da gente ganhar mais na polícia pode ser, por exemplo, um serviço voluntário. Né? Se você começa a tirar o serviço voluntário não pensando em comprar carro financiado, comprar imóvel financiado, gastar com bobagem, iPhone 20, esses negócios aí que todo mundo quer, né? Todo mundo que tem a mentalidade pobre, não estou falando que é pobre, que tem a mentalidade pobre quer, você começa a usar esse tipo de renda extra para ganhar mais para o seu investimento, para escancarar a porta da riqueza para você lá na frente. Né? Então, essa é a mentalidade. Né? Você não pode esquecer esses 3 pilares. Pensa aí em qual desses 3 pilares que você está falhando ou uma outra oportunidade de ganhar dinheiro na Polícia e Força Nacional. O policial militar, o bombeiro, ele pode ir para a Força Nacional. Né? O PRF, fazer hora extra também, o policial civil, tirar o voluntário também. Então, se você dedica parte dessa renda extra para o seu investimento, questão de tempo você ficar rico. Tem que ter paciência, tem que ter disciplina, foco, a gente já falou. Beleza? A gente já falou aqui da renda ativa e a renda passiva, né? Que a gente, quando começa a investir, a questão da renda passiva, ela começa a fluir para a gente, né? Então, isso é muito bom. Você ter a renda passiva, um dinheiro que está trabalhando para você, para chegar lá na sua aposentadoria ou mais para frente, daqui a uns anos, você não está preocupado, por exemplo, se o governo vai pagar o hospital para você, né? Ou se o governo vai pagar em dias a sua aposentadoria, né? Se o governo vai cortar pela metade a sua aposentadoria, você tem outras fontes de renda. É importante a gente ter outras fontes de renda. Né? Então, tem que ficar ligado nisso aí. Eu lembro no comecinho da minha página lá, quando eu devia ter ainda umas 200 pessoas, né? Ainda está no começo, né? Tem pouco tempo, tem uns 2 meses na minha página, mas quando tinha lá umas 200 pessoas, eu fiz uma enquete perguntando o seguinte: você prefere, eu vou refazer ela aqui, você prefere 150 mil hoje ou você prefere um salário mínimo todos os meses? Responde para mim, o que você prefere, 150k na mão ou um salário mínimo todos os meses? Deixa eu ver o que o pessoal vai responder aí. Acredito que esteja com um pouco de delay aí, porque não está chegando para mim aqui. Vou continuar no raciocínio aqui. 150 mil. Hoje, você consegue, com renda passiva, através desse investimento aqui, aí a Carlinha respondeu aí, é um salário. Então vamos lá, qual que é o raciocínio? Hoje, com 150 mil, você consegue fazer um salário mínimo todo mês. Quer ver um exemplo? Através de fundo imobiliário. Então você consegue ter os dois. Com 150 mil na mão, eu faço um salário mínimo por mês. Eu faço aí em torno de R$1.000, R$1.100, por exemplo, investindo em fundo imobiliário. Só que qual que é a grande vantagem do fundo imobiliário? Para eu ter 150 mil na mão, eu não vou desembolsar 150. Às vezes eu vou desembolsar 100, 110. Os outros 40, os outros 50 vai ser de juros que eu vou receber. Então, eu fiz 150 mil com 100 mil e vou receber o meu salário aí de renda passiva. Né? Então, está começando a entender como é que funciona esse raciocínio. Né? A gente tem que, quando a gente recebe um dinheiro, a gente tem que pensar em formas de como multiplicar esse dinheiro.
Tem muitas tirinhas que a gente vê aí na internet, tudo quem segue páginas de investimento. Se você pegar 10 mil, por exemplo, e entregar para uma pessoa de mentalidade rica, ela vai dar um jeito de transformar esses 10 mil em 20 mil. E se você entregar esses mesmos 10 mil para uma pessoa de mentalidade pobre, ela vai voltar com o iPhone. Por quê? A mentalidade dela não é de multiplicar o dinheiro. Isso que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês aqui. Estou tentando tirar essa venda do olho de vocês, que essa venda estava nos meus olhos também até pouco tempo atrás. Não tem muito tempo que eu comecei a investir, né? Que eu comecei a mudar o meu comportamento. E eu mudei por necessidade. Eu passei um perrengue que eu falei, cara, ou eu mudo o meu comportamento, ou eu vou chegar lá na frente de uma forma que eu não quero. Beleza? Então, o fundo imobiliário, igual o Robson está falando aí, você pega o que você recebe de dividendo, que é o aluguel, né, desse fundo, você reinveste, você compra novas cotas. E aí você vai transformar esses 100 mil em 150 mil, que já vão garantir para você um salário mínimo aí todo mês. Né? Então, isso é uma forma de multiplicar o dinheiro. Quando a gente fala de investimento, a gente tem que multiplicar o dinheiro. Não só gastar o dinheiro. A gente precisa mudar o nosso mindset, né? Que é a nossa programação mental. Vocês estão conseguindo entender aonde que eu quero chegar dessa forma? Né? Vai respondendo para mim aí, porque eu estou vendo que está com um pouquinho de delay aí, demora um pouquinho para chegar as respostas. Mas vai colocando aí se vocês estão pegando um raciocínio. Às vezes para uma pessoa que nunca ouviu falar disso, às vezes está indo um pouquinho rápido e tudo, mas a gente vai ajudando aqui. Beleza? Então, se eu pudesse escolher hoje entre ter 150 mil na mão e um salário mínimo, eu escolheria 150 mil na mão, porque eu teria um salário mínimo. Eu teria os dois. Né? Só que com um salário mínimo, eu demoraria muito para fazer os 150 mil. Captou aí a mensagem? Né? E aí, igual o Werneck está perguntando aí, né? Como perder o medo, né? Para investir? Não preciso de muito dinheiro. O Werneck, ele já é investidor, ele perguntou para abrir minha mente aqui. Cara, hoje com R$10 você compra uma cota de fundo imobiliário. Você vai receber aí em torno de 6, 7 centavos numa cota de fundo imobiliário a R$10. Você fala, pô, não mudou em nada na minha vida, né? Vou receber 6 centavos. Só que se você for multiplicar isso, ao invés de uma cota você tem 10, já são 60 centavos. Se ao invés de ter 10 você tem 100, já são R$6. Entendeu? E aí, ao invés de ter 100, você tem 1.000, 10 mil, 5 mil, e aí vai aumentando. Questão de cotas. E aí você já está, ao invés de você estar, por exemplo, pagando um financiamento, alguma coisa assim, onde você está pagando juros, você está recebendo juros e aumentando seu patrimônio. O fundo imobiliário, por exemplo, ele, além de você ganhar com os dividendos, você também pode ganhar com a valorização das cotas. Então, a tendência é que, no longo prazo, o seu patrimônio ele só aumente. Né? Mas o ponto que eu queria chegar aqui não é nem tanto o fundo imobiliário, é a questão de você saber que tem formas de multiplicar o seu patrimônio a ponto de que você tenha essa renda passiva, que é a renda que você não depende de trabalho. Né? E quais são as vantagens da renda passiva? Tem 3... A gente costuma falar as 3 liberdades da renda passiva. Né? A primeira liberdade é a liberdade financeira. Né? Você vai pegar esse dinheiro e você vai gastar como você quiser. Ela é algo além do seu salário. Né? Então você gasta como você quiser. Depois da fase de acumulação. Né? Primeiro tem a fase de acumulação, que você acumula até chegar no valor que você quer. E quando chegar no valor que você quer, você vai usufruir. Então, ela vai te dar a primeira liberdade, que é a liberdade financeira. Você gasta esse dinheiro como quiser. Com viagem, com churrasco, com um amigo, com, sei lá, qualquer coisa. Né? Ou reinveste, faz o que você quiser. Vai ter liberdade financeira. A segunda liberdade é a liberdade de tempo. Você não vai precisar gastar o seu tempo para fazer dinheiro, como na renda ativa, que a gente precisa ir trabalhar, acordar cedo, combater o crime, produzir para receber. Então, a gente está fazendo aí a segunda liberdade, que é a liberdade de tempo. E para mim, a principal liberdade que a renda passiva me dá, né? É lógico que eu estou trabalhando para isso, estou em fase de construção ainda, estou na fase de acumulação ainda,
é a liberdade geográfica. Estão vendo esse mapa aqui atrás? Eu quero conhecer o mundo inteiro quando me aposentar. Eu quero rodar o mundo, eu não quero parar em casa. Então, se eu não dependo de estar aqui em casa, por exemplo, estar no Brasil, estar em Brasília para fazer dinheiro, eu tenho liberdade geográfica. Eu posso estar lá do outro lado do mundo, aqui, ó, na Rússia, posso estar lá na Rússia, visitando a Rússia. Final do mês, pinga lá os meus dividendos e pronto. Vai estar na minha conta, acesso pelo celular, né? Vou receber a mensagem lá, você recebeu tantos reais em dividendos. Pronto. Tem muita gente que não sabe, mas hoje a gente pode investir inclusive nos Estados Unidos, que você vai receber essa mesma renda passiva em dólar. Né? Você pode ser sócio da Coca-Cola, por exemplo, hoje através do seu celular. A maioria das pessoas usa o celular para ficar vendo besteira o dia inteiro, vendo Carol Conká, Big Brother, essas porcaria que não acrescentam em nada na vida de ninguém, sendo que podia estar, por exemplo, usando o celular para ser sócio do Google, sócio da Coca-Cola, sócio da Tesla, né? Poderia ser sócio da WEG, que é uma das melhores empresas do Brasil, por exemplo, né? Poderia estar recebendo dividendos já. Só que o cara não, o cara pega o celular e fica o dia inteiro lá, arrastando para cima, lá vendo porcaria, né? Vendo um monte de coisa inútil, enchendo a cabeça de lixo e depois está reclamando da vida que não tem dinheiro. Hoje a coisa mais fácil que tem é você fazer dinheiro com o seu celular. Você abrir uma conta digital hoje no Nubank, depositar R$10, no outro dia vai ter R$10 e alguma coisa lá. No outro dia mais algum centavo e assim vai. Né? Só que a maioria das pessoas ainda não tem esse discernimento. E é isso que eu quero colocar aqui na cabeça de vocês. Vamos usar o nosso tempo a nosso favor. Vamos escancarar a nossa porta da riqueza. Tem como. Aquele tempo do policial, a gente chama lá no BOPE, é coco seco, né? Aquele tempo do policial coco seco que não sabe fazer as coisas, que não tem conhecimento, tudo passou, acabou, já ficou lá atrás. PMDF mesmo, agora está no 7º concurso já de nível superior, a 7ª turma de formação de nível superior. Né? Já tem 10 anos da primeira turma com nível superior. Não tem mais coco seco na polícia. Só que muitas vezes o nosso hábito, por sermos advindos aí de uma comunidade muitas vezes diferente, né? Como no Brasil aqui a maioria das pessoas, o diferente é a manada, né? O normal é a manada, todo mundo age no comportamento de manada e tudo, a gente tem que parar de conversar com esse de linkar com esse comportamento de manada. Começa a linkar agora com um comportamento extraordinário, cara. Se você está aqui na internet e não sabe quem é Wendel de Carvalho, Ícaro de Carvalho, Gustavo Cerbasi, se você não sabe quem é o Primo Rico, cara, você está fazendo merda na internet. Você está perdendo tempo, né? Cheio de consignado, cheio de financiamento, né? Preocupado com um paredão de Big Brother. Pô, para com isso, cara. Evolui. Se você não evoluir, se você não abrir a sua mente, se você não comprar um livro, não começar a estudar, você vai continuar na zona de conforto ali, porque você tem o seu salário todo mês e tudo, e reclamando da vida. É só evoluir. A gente tem que evoluir. Beleza? Muitas vezes o cara fala assim pra mim, pô, Regis, mas pra mim é difícil porque a minha esposa não trabalha. E aí lá em casa é só eu que seguro a onda. Ou meu marido não trabalha, lá em casa sou eu que seguro a onda. Cara, hoje em dia, ninguém depende mais de entregar currículo, por exemplo, para poder ter um emprego. Qualquer pessoa pode vender. Ah, vou vender o quê? Qualquer coisa. Você falar assim, a partir de agora eu sou vendedor, você pega alguma coisa velha que tem aí na sua casa, não digo nem velha, é uma coisa que você não usa aí na sua casa, e vai vender, já faz dinheiro. Quando eu comecei a estudar investimento, a primeira coisa que eu vendi foi meu videogame. Tava parado aqui, tinha um PlayStation 3, eu acho. Tinha um PlayStation velho aqui jogado, que eu não usava. O que eu fiz? Peguei, vendi, comprei, tudo de ação. Fiz os meus primeiros investimentos. Aí tinha uma coleção de capacete. Né? Tem uma cabeça só e tinha uma coleção de capacete. Peguei, desfiz da metade da coleção de capacete, investi tudo. Né? Roupa, esses negócios, doei tudo também, já desapeguei. E aí você começa a fazer dinheiro. Qualquer um pode vender qualquer coisa. Né?
Hoje em dia, as pessoas que falam que, mas meu marido não trabalha, a esposa não trabalha, cara, não trabalha porque não quer. Você criar um produto digital, por exemplo, escrever um e-book de receita, você põe na internet aí e você vende. Né? Você pode, mas eu não sei criar nada. Cara, você não precisa criar. Você pega um material que já está criado e vende como afiliado. Vai estudar sobre afiliado digital. Né? Você vai ver que você pode vender um produto que não é seu. Você só precisa vender. Né? Cria uma conta no Mercado Livre, vende um produto físico, cria uma camiseta, cria qualquer coisa e vai vender. Né? Então, hoje em dia tem a questão do Dark Kitchen, não sei se vocês já ouviram falar isso, que é seria aí a cozinha fantasma, né? A pessoa faz um hambúrguer, por exemplo, em casa, ela não tem loja física. E aí ela contrata um motoboy por um aplicativo de celular, o motoboy para na porta da casa dela e vai fazer as entregas dela. Não precisa investir nada. Você vai na padaria, compra pão, hambúrguer, queijo, tomate, alface e joga na internet. Alguém vai comprar. Né? Então, só que muitas vezes as pessoas querem um método tradicional, quer entrar na fila, entregar currículo e tudo. Tá chegando a Páscoa agora. Irmão, tá apertado? Faz ovo de Páscoa, vai vender. Alguém vai comprar. Se você fizer um ovo bom, vai chover de gente para comprar e você não vai conseguir nem entregar. Né? Então, se hoje... Estou vendo aqui que está faltando 25 segundos para acabar. A gente vai continuar esse papo depois, o papo se estendeu. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, tem muita maneira da gente sair do perrengue, beleza? Vamos continuar aqui. Fique rico e retribua para o mundo. A gente vai ficar rico e vai retribuir para o mundo o melhor que a gente puder, beleza? Obrigadão, galera. Um abraço.